Diálogos. Oferecimento. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o etarismo e o mercado de trabalho. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a consultora em cultura organizacional, liderança e ESG e também minha amiga, claro, Luciane Marostega. Querida, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, que alegria recebê-la. Obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui com você e esse espaço muito importante de abertura para esse tema tão essencial no nosso país, que é a educação. Urgente e necessário, né? Obrigado, muito obrigado. Parabéns, urgente e necessário, exatamente. Luciane, falando sobre ele então, eu queria que você abrisse essa fala falando sobre o etarismo enquanto conceito. Sim. Como é que a gente pode pegar esse conceito e apresentar à comunidade? Bom, o etarismo, ele é o preconceito em relação à idade, né? Essa palavra etarismo é uma palavra recentemente nova, né? Apareceu não faz muito tempo, mas é isso, né? A definição dela é essa, o preconceito em relação à idade. Mas é uma coisa muito... E esse preconceito aparece de uma maneira meio silenciosa, né? E eu acho muito esquisito a gente ter essa frase, né, esse preconceito, porque, afinal de contas, todo mundo vai passar por todas as idades, né? Por todas as fases. E o etarismo é qualquer idade, né? É o preconceito em relação à idade, mas ela tem uma balança, né? Então, pesa mais para as pessoas mais velhas. Então, se você é mais velho, o etarismo está mais latente. Se você é mais velho e é mulher, é um pouquinho mais pesado, e assim por diante, né? Então, eu acho que a gente tem que desmistificar isso e não dar importância para essa coisa de etarismo, de ficar batendo nessa tecla. Por quê? Porque todo mundo, gente, vai envelhecer. Todo mundo vai passar por essa idade. E a gente vai passar por esse desafio, né? Principalmente no mercado de trabalho, que é se reposicionar e se recolocar nos 50, 60, 55, enfim. Então, eu acho que é engraçado a gente falar de etarismo. Existe, sim, é latente e tem esse peso, né? Mas é engraçado, né? Porque todo mundo vai envelhecer. Luciane, eu vou colocar eu acho incrível essa sua fala, ela é muito reflexiva e profunda, porém, assim, eu tenho um ponto de vista, eu penso que envelhecer é um privilégio, sim, tá? Ok, nós temos algumas questões que, de alguma forma, elas caminham junto com o envelhecimento, principalmente voltadas à questão da saúde, é verdade. Sim. Mas existe a sabedoria que vem junto, sim, a experiência que vem junto. Como é que a gente pode olhar para essa questão que você está colocando e aproveitar desses elementos? Sim, eu digo assim, depois que você passa dos 50, 55, 60 anos, você tem um repertório muito grande. Sim. Então você já construiu muita coisa. Então, na verdade, as pessoas falam assim, a gente tem que se reinventar. Não, a gente não tem que se reinventar. A gente tem que se reposicionar, certo? Porque você já construiu muita coisa, você já tem uma bagagem muito grande. Sabedoria, conhecimento, né? Então, eu acho que a gente precisa se atentar melhor à forma como eu estou me posicionando nesse novo mercado. Né? Então, eu saber me comunicar com isso. O que o mercado espera de mim? De uma mulher com mais de 50 anos? Ou de uma pessoa de um homem também, né? Vamos falar sim, disso, das pessoas com mais de 50 anos. O que ele espera? A gente tem que estar atento a isso e a gente se posicionar de acordo com aquilo que o mercado espera, né? Porque tem muita gente que fica muito pautado na trajetória. Minha trajetória, porque eu tenho muita bagagem. Gente, experiência sem atualização não sustenta posicionamento. Você tem que se atualizar e o mercado tem que estar olhando isso. Então, essa comunicação que você faz de você mesma, né, é muito importante no mercado de trabalho. Quero aprofundar essa questão e colocar a questão do etarismo, então, no mercado de trabalho, discutindo dois conceitos, a questão da
produtividade e da improdutividade. Como que a gente pode observar essas duas questões nesse cenário do mercado de trabalho? Isso aí é uma conta que o mercado paga caro, né? De ter achar que a pessoa que é mais sênior, né? A produtividade dela cai. Não é para todo mundo isso, né? Por quê? Porque a pessoa que está se atualizando, que está no mercado, que está sempre lá procurando as coisas, cursos, vou falar por mim, né? Eu fiquei 30 anos no ensino superior, como professora, coordenadora, diretora, então tive uma carreira toda no ensino superior. E em algum momento da minha vida eu falei, não, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria ter, sei lá, meu propósito na educação superior acabou? Não, não é isso, não acabou. Eu acho que a educação sempre vai estar aqui no meu coração. Sim. Né? Mas eu resolvi ensinar de uma outra forma. Então, o que eu fiz para ensinar de uma outra forma? Fui me atualizar. Fui fazer um outro MBA, fui estudar, né? Participo de um monte de grupos. Para quê? Para me comunicar com o mercado, para saber o que o mercado espera de mim, como consultora, como mentora, né? Como liderança. O que ele espera de mim? Então, sempre você está se atualizando, isso é importante. E comunicar isso no mercado. E a pessoa sênior, ela não é improdutiva, não é isso. Mas o mais jovem é mais produtivo. Não tem isso, produtividade não tem que ver com a idade, não tem nada a ver com a idade. Produtividade é uma coisa da pessoa. Se você se atualiza e trabalha e gosta daquilo que você faz, você vai ser produtivo, independente da tua idade. Né? E a gente tem vivido isso agora com a geração Z, né? De achar que a geração Z vai trazer problemas, que a geração Z, eles não gostam de trabalhar. Não é nada disso. É um posicionamento diferente, é um olhar para o mercado diferente. A geração Z, ela quer trabalhar por um propósito, ela quer saber o que ela vai fazer, ela quer saber qual é a função dela, ela não aceita mais essa coisa de, sempre foi assim, então nós vamos continuar fazendo assim. Né? Ela não quer isso, então ela provoca um desconforto que tira as pessoas que são mais maduras da zona de conforto. E isso é ruim? Não é ruim. Os dois ali dentro vão trazer muito mais inovação. Por quê? Porque essa coisa, né, da fome de saber das coisas, de querer trabalhar de jeito diferente e tal, tem que ser ancorado pela pessoa mais sênior para não virar, né, eu falo, a ousadia do mais jovem tem que ser ancorada pela pessoa mais sênior, mais madura. Né? E essa ousadia provoca na pessoa mais madura um desconforto, porque tem que sair da zona de conforto. Né? E isso, para mim, é inovação, é isso que vai trazer inovação verdadeira na empresa. Né? Digo empresa, mas né, qualquer Sim. tipo de instituição. Luciane, sobre isso, eu queria entender uma questão voltado muito aí à questão das mulheres, tá? Vamos pegar essa questão do etarismo e agora vamos fazer um recorte nas mulheres 50 a mais. Quando nós pensamos nesse contexto, sabe aquela história do é o fim ou é o recomeço? Como é que a gente pode viver isso? Eu não aceito o fim. Não é o fim. Não né? aceita e também aconselha as mulheres a não aceitarem. Não é o fim, gente, não é. Eu falo assim, depois que você passa dos 50, você tem, além do etarismo, né, que eu digo lá a balança, pesa um pouquinho mais, você tem mais de 50 e é mulher, ainda vem com eu falo que é a dose de, uma dose bem apimentada, que é a menopausa, né? E que é um período feminino muito nebuloso, muito difícil. Mas que hoje a gente não pode falar, eu tô assim, não consigo sair do sofá, porque eu tô esquecida, porque... Isso realmente acontece, tá? Realmente acontece. Só que você não pode deixar que isso tome conta de você. Hoje tem muita terapia para fazer, a medicina integrativa hoje tem trazido para a mulher... um conforto tão grande de falar, olha, leio você da cabeça aos pés e vamos ver o que está faltando para você voltar a ter a vitalidade que você tinha, querer aprender e tudo mais. Então,
não é o fim de jeito nenhum. E eu até digo mais, eu acho que 50 a mais, a mulher, ela já passou por tanta coisa, ela já criou os filhos, ela já tem uma carreira, né? Às vezes sustentou a casa a vida inteira, enfim, ela já tem uma trajetória muito grande, muito grande. E agora, ela pode deixar de atender aos outros, Sim. né? E a família, os filhos, o marido, e começar a construir para ela. Né? Então, não, pelo amor de Deus, não é o fim de jeito nenhum. Como você recomeça, né? Como que você recomeça? Né? É isso, é fazendo aquela leitura. O que que eu quero? O que que me faz feliz? O que que me faz sair de casa e falar, não, vou construir para mim? Sim. Né? E hoje tem muitas carreiras que pedem a maturidade, que pedem repertório. Né? Consultoria, mentoria, conselho administrativo para aquelas pessoas que foram executivas. Né? Essa maturidade é muito bem vista pelo mercado de trabalho. Eu quero aproveitar essa sua reflexão e colocar aqui a questão, quando você fala da experiência existencial, ou seja, aquela empírica da própria vida, ela pode ser uma ferramenta que pode ser utilizada no mundo profissional também? Sim, claro. Se reposicionar, quando eu falo, a gente não tem que se reinventar, a gente não tem que inventar a roda de novo, que já está pronta, você já caminhou muito, que você tem que se posicionar, é exatamente isso. É na vida profissional e na vida pessoal. Né? Os dois andam juntos. Né? Tem mulheres, por exemplo, que gostam de ficar, não querem ter um trabalho externo, não querem trabalhar no mercado, né? Não querem ir para o mercado de trabalho. Elas querem ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando dos netos, cuidando do marido, cuidando da vida dela. E ok, não tem problema nenhum, ela é feliz assim. Mas ela tem que ser feliz assim, sendo feliz realmente, e não se sentindo, sou escrava, porque não sei o quê. Não, ela tem que ser feliz do jeito que ela escolheu ser. Então, se ela escolheu ser assim, dona de casa, ok. Agora, cuide da saúde, cuide de você, né? Fique bonita, né? Cuide da tua pele, cuide da tua saúde. Então, isso, não importa se ela está dentro de casa ou ela está no mercado de trabalho, ela tem que ser feliz com aquilo que ela escolheu. Né? E eu digo, hoje, gente, tem muita gente procurando pessoas maduras no mercado de trabalho. Só que você tem que se comunicar de uma maneira que o mercado perceba isso. Eu digo assim, tem alguns pontos que eu sempre coloco. Primeiro, não se paute só na sua trajetória. Né? Aquilo que eu digo. Experiência sem atualização não vai te sustentar. Não sustenta posicionamento. Né? Segunda coisa é você saber se comunicar com o mercado. Né? Então, quem sou eu? Hoje, ser uma excelente profissional, ser boa no que você faz, ainda não é o suficiente. Você tem que mostrar que você tem que se comunicar isso para o mercado. Né? Você tem que ter clareza, você tem que ter relevância, né? E isso é a comunicação. Outro ponto você tem que mostrar que você é uma pessoa que se adapta. Né? Então, eu quero aprender, porque o mercado ele fala assim, eu tenho um problema. Como que você vai resolver o problema hoje com as ferramentas de hoje? Né? Então, não são as ferramentas que você trabalhou no passado. Hoje mudou tudo. Eu digo, hoje, gente, de primeiro a gente fazia uma planilha de Excel com os dados e fazia PROC-V, tabela dinâmica, tal. Ficava, às vezes, um dia inteiro para fazer uma planilha e depois analisar. Hoje, não. Hoje a inteligência artificial faz a planilha para você e você só analisa. Então é tempo que você otimiza, né? E outra coisa é não desvalorizar o novo, né? Não desqualifique o novo, sabe? Tipo, não, porque inteligência artificial bobagem. Não, imagina, não preciso disso. Pronto, você já perdeu espaço nessa frase. Não que você tenha que ser especialista nisso, não é isso, mas tem que saber o que é. Sim. Né? E minimamente isso vai te ajudar. Né? Então, acho que esses 4 pontos são muito importantes.
Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui sobre etarismo e o mercado de trabalho com a consultora em cultura organizacional, liderança e ESG, Luciane Marustegan. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Você tem grandes ideias, mas se sente meio parado? E se eu te falar que você pode usar a inteligência artificial ao seu favor? Ficar parado não é uma opção. Na semana de publicidade e propaganda, aqui na Anhanguera, você aprende com os melhores do mercado. Com trocas reais e ideias na prática. Com conexões que mudam o seu futuro. De 25 a 27 de maio, a partir das 19h30, na Faculdade Anhanguera de Piracicaba. Nosso encontro está marcado. Escaneie o QR Code e garanta já a sua vaga. O futuro não espera, vem com a gente! Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o etarismo e o mercado de trabalho. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a consultora organizacional em liderança e ESG, Luciane Marustegan. Ô, Luciane, eu queria tocar num assunto aqui em relação à questão do etarismo, pensando na perspectiva da liderança, que você de alguma forma já falou no primeiro bloco, mas entendendo como é que essa experiência ela possa ser traduzida numa perspectiva de ter autoridade, mas não ser autoritária. Sim. Existe aí as pessoas criam, né, esse conceito de autoritarismo, e lógico, criam porque ele existe, né, lógico, mas e colocam isso, um peso muito grande nas pessoas mais velhas, né, falar, ele é muito autoritário, ele não é, ele é resistente à mudança, né, a pessoa mais velha, né. Então, autoritarismo, gente, não tem nada a ver com idade. Autoritarismo é o perfil da pessoa. A pessoa é autoritária, ela lidera pela autoridade, pelo autoritarismo, né? Não, a autoridade é completamente diferente. Ela lidera pela imposição, né? No grito, do jeito dela, tem que ser desse jeito. Então, isso é o autoritarismo, né? E não tem nada a ver com a idade, é perfil da pessoa. Existem pessoas mais jovens que são autoritárias, que querem bater o pé, falam, não, é do meu jeito, vai ser assim e pronto. Não é aberto, né? E também tem o outro lado, que fala, o líder aberto, que tem escutativa e tal, ele é sempre mais jovem. Também não tem a ver, né? É da pessoa. Isso é um traço de comportamento da pessoa. Ela não é... O que é eu ter autoridade? Autoridade na liderança significa eu ter clareza do meu papel e mostrar para os meus liderados qual é a função deles dentro daquele papel que eles estão exercendo. E eu faço o quê? Eu faço com que todos esses liderados caminhem comigo, né, para atingir o objetivo da empresa. Então, esse é o líder que tem autoridade. Você se sente seguro com ele, porque ele está ali te conduzindo. Sabe? Ele fala para você o porquê que a gente tem que fazer aquilo. Não fica aquela coisa jogada, faz porque eu estou mandando. Faz porque a empresa mandou. Faz porque o diretor falou que tem que ser assim. Isso não, né? Não é isso ter liderança com autoridade. Ter liderança com autoridade é você ter esse papel de condução, né? Você ensina todo mundo, você acompanha, você corrige, e aí você cobra resultado. Então a pessoa se sente segura diante daquela liderança. O autoritarismo é aquela pessoa que quer impor, né? É a pessoa que impõe pelo cargo. Sim. Liderança não é cargo. Pelo poder da caneta, né? Liderança é postura.
não é cargo. Legal. Eu queria uma fala sua no sentido de compreender, especialmente no campo profissional que nós estamos conversando aqui, compreender o etarismo nesse relacionamento com a geração Z, né? As relações, os frutos e também, vamos falar de conflito. Conflito, existe sim. Existe conflito, eu vejo isso acontecendo nas empresas, né, que eu dou consultoria, tem sim. E eu sempre falo para eles o seguinte, pensa que a geração Z, ela tem características diferentes da nossa geração. Nós fomos criados que, assim, ó, o trabalho é a prioridade da nossa vida, depois da família é o trabalho, né? Sim. Porque você tem que trabalhar, porque você tem que sustentar a família, enfim. A nossa geração trabalhava mesmo se ela não gostasse do trabalho. Tem que trabalhar. Então você ia para o mercado de trabalho, fazia, tem que fazer hora extra, tem que trabalhar de sábado, não importa. E a gente não via isso como dificuldade. A gente fazia, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de estudar e de escolher aquilo que quer, ok. E aqueles que não tiveram, né? Faziam. Hoje, essa geração não chegou assim. E por que será que não chegou assim? Porque nós criamos os nossos filhos falando para eles que eles podiam estudar, se posicionar, né? Ser feliz no trabalho. Era isso que a gente queria dar para eles. Né? Alguns erraram a mão, mas eu acho que a maioria não errou a mão. Eu não concordo que a geração Z é um problema. Não é um problema. Só a gente tem que saber lidar com eles. Né? Então, o que você vai fazer com a geração Z? Você vai aproveitar o que ela tem de melhor. Qual é a característica da geração Z que é latente? Eles são digitais. Sabe? Eles têm uma velocidade para fazer as coisas, né, tecnológicas que a gente não tem. A gente demora um pouco mais para aprender novas ferramentas. E é normal, tudo bem. Mas a gente tem a capacidade analítica de análise das coisas, de análise dos dados, de análise dos relatórios, que a gente tem que ensinar para eles. Né? Então você utiliza a geração Z naquilo que eles são muito rápidos, né? Que eles sabem fazer muito bem, que é a tecnologia. A planilha. Bom, imagina, você é um gerente, você tem lá uma planilha enorme para você analisar. Eles fazem em 2 minutos na inteligência artificial e você analisa os dados. E depois você compartilha com ele esses dados. Olha, como eu analisei isso, o que a gente tem que olhar aqui, qual o dado que é importante, né? Vamos escrever um relatório juntos para você. Então a gente tem que ter essa coisa de abraçá-los e ensiná-los. E não ficar deixando de lado, sabe? Tipo, ele só fica no celular, essa geração só sabe de celular. Não, você tem que cobrar também, você tem que ensinar, você tem que acompanhar, você tem que corrigir, você tem que cobrar. E o celular, gente, é uma ferramenta que eles têm que nasceu com eles praticamente, nasceu na mão deles, né? Então, cabe a nós entendermos como que a gente vai utilizar essa tecnologia para essa tecnologia que eles têm muito virar produtividade, né? E não a gente ignorar. A gente não pode ignorar, eles estão aí no mercado de trabalho. E são eles que ficarão no mercado de trabalho. E a gente vai sair uma hora, né? Vai passar, vai descansar, outros vão para outro lugar, né? Sim. Então a gente não pode ignorá-los de jeito nenhum. Esse conflito a empresa tem que aprender a mudar essa coisa de conflito e usar isso como um recurso. Interessante. Tá? Eu queria que uma reflexão aqui sobre a questão das perspectivas e as oportunidades para quem convive com essa questão do etarismo que nós estamos conversando aqui. Como é que você, como consultora, olha isso para o mercado e vê, esse é o caminho, essas são as oportunidades, essas são as perspectivas? Existem oportunidades, né? Como eu disse, tem profissões, tem posições que o mercado procura as pessoas sêniores, né? Mais maduras,
Então, essa área de consultoria, mentoria, conselho administrativo, empreendedorismo, né? Tem gente que é empreendedor, que a vida inteira, por exemplo, trabalhou numa empresa, mas sempre teve aquela vontade de ter um negócio, né? Agora é a hora, sabe? Principalmente as mulheres, né, que têm essa coisa de horário, porque algumas ainda têm que dar um suporte para filho, neto. Abra um negócio próprio, sabe? E vai ter aquilo que você sempre sonhou. Ah, pode dar errado. Pode, mas pode dar certo. A gente não pode, sabe, tá sempre pensando do lado negativo. Não, eu sou uma pessoa sempre otimista. Sempre vai dar certo. Se der errado, a gente começa de novo, né? E então, existem perspectivas em várias áreas, e mesmo dentro das empresas, para quem quer se recolocar, né? É isso que eu disse. A gente tem que saber se posicionar, né? Então, se atualizar, por exemplo. Eu tenho que saber inteligência artificial muito? Não, eu não preciso saber muito, não preciso ser especialista se eu não sou da área de tecnologia, né? Mas eu preciso saber, porque me ajuda. E ajuda eu conversar com as pessoas que estão lá, os mais jovens, né? Ter uma liderança forte. O que é liderança forte? Liderança, como eu disse, não é cargo. Liderança é postura. Então, você ter clareza, você saber conduzir equipe, né? Outra coisa, inteligência emocional. Hoje, o maior desafio das empresas, o que é? Gestão de pessoas. Porque tem 4 gerações dentro da empresa, às vezes, né? Às vezes até 5. E você ter essa inteligência emocional, você saber lidar com as pessoas, é um diferencial. E que, nesse caso, as pessoas mais sênior saem na frente, né? Porque a gente já tem essa maturidade para lidar com as pessoas, certo? E oratória, né? Saber se comunicar e se posicionar nesse mercado novo. Então, se você vai trabalhando esses pontos de atualização, né, você com certeza vai conseguir se comunicar com o mercado e conseguir uma posição que você realmente quer. Eu estava vendo no LinkedIn outro dia que tem uma pesquisa, acho que de 2022, falando que uma pessoa 50+, um profissional 50+, ele demora 3 vezes mais tempo de se recolocar do que uma pessoa de 30 anos. Né? Então, assim, 3 vezes mais tempo para as mesmas competências. Né? Então, eu fico pensando, é o mercado realmente que não está conseguindo absorver ou não está entendendo isso, ou somos nós, cinquentões, que não estamos conseguindo comunicar aquilo que a gente sabe? Né? E como eu me atualizei, como eu estou me atualizando para conseguir essa nova posição, esse novo cargo, né? Então, a gente precisa olhar os dois lados, né? Porque eu acredito, sim, que existam empresas que têm como priorização, e não estou falando eu tenho que contratar porque é cota, sabe? Não é isso, né? É por competência mesmo, né? E eu acho que tem empresas que procuram isso, né? As pessoas que têm mais maturidade, mais experiência. Então, você precisa se posicionar diante desse novo mercado. Maravilha. Luciane, eu reservo sempre um pensamento de uma grande autoridade em relação ao assunto que está sendo debatido aqui no programa, e para você, eu escolhi uma frase do Freud, eu vou abrir aspas para ele, e depois, então, eu vou pedir o teu comentário. Abrindo aspas para o Freud, ele vai dizer: o outro é o espelho onde nos vemos. Fecha aspas. Comenta essa fala. Essa reflexão é bem profunda, né? Nesse caso do etarismo, a reflexão que eu faço é: o jovem tem medo de envelhecer, né? A gente tem esse medo. O envelhecimento é uma coisa que todo mundo, uma parte da vida, uma hora na vida, vai falar: nossa, estou envelhecendo, né? E o jovem tem isso. E nós, mais velhos, né, a gente tem medo de ficar irrelevante, né? De ser excluído, de ser rejeitado, né? E isso a gente não precisa ser assim,
né? Eu acho que isso depende muito da vida que a gente quer levar, né? Eu assisti outro dia uma palestra de uma nutricionista que eu achei muito interessante, e ela falando exatamente isso, né? Que a gente, lógico, a gente herda, né? A gente tem heranças genéticas, né? Dos pais, avós, enfim. Mas a gente pode escolher ter uma vida diferente, fazendo as coisas que a gente sabe que tem que fazer, né? Que é ter uma saúde boa, fazer exercício físico, isso é muito importante para a gente que tem mais idade, principalmente as mulheres nessa fase da menopausa, cuidar da saúde, sabe? Alimentação, né? Ser saudável, ter alimentação saudável, estar sempre atualizada, né? Então, estudar, ler. Então, tudo isso é uma escolha, gente, é uma escolha nossa. Então, se você quer ter resultados diferentes, né? Você não pode fazer tudo igual. Você tem que se movimentar e fazer coisas diferentes. E no mercado de trabalho, o que é fazer diferente, né? Maravilha. Luciane Marostegan, querida, eu queria muito te agradecer pela presença, pela partilha dos seus saberes, e quero aproveitar aqui esse momento mágico, né, dessa nossa vida de amizade de tantos anos, e eu queria aproveitar aqui então, pedir para que você faça suas considerações finais, e quero mais uma vez te agradecer. Obrigado mesmo, viu? Imagina, que isso, é sempre um prazer estar com você, você sabe que eu gosto muito de você. E sempre achei que você, ia brilhar. Muito com obrigado. certeza. As minhas considerações finais, olha, se eu pudesse deixar uma fala minha, né, importante, principalmente para as mulheres, né, não imagine o fim nunca. A idade, lógico que a gente tem a finitude, né, Sim. mas a nossa idade é importante no mercado de trabalho, é importante na vida pessoal. A gente tem um repertório muito grande que a gente teve a vida inteira, e estou falando de quem trabalhou fora, de quem esteve no mercado de trabalho, e também de quem não esteve, né? E se cuidar muito, muito, porque essa fase é complicada, é difícil, é nebulosa, e às vezes a gente acorda achando que, nossa, o que está acontecendo comigo, né? Mas vai atrás. Façam terapia, vai atrás de médico, não fica no sofá esperando essa fase passar, porque é uma fase difícil, né? E para quem quer voltar para o mercado de trabalho, se atualize. Não é sobre idade, gente, é sobre posicionamento. A gente tem que se posicionar, né? Ou reposicionar, né? E não é se reinventar, não. A gente já tem muita bagagem, muita. Vocês sabem muito, já viveram muito. Né? Então tem muito valor. E para as empresas, também queria deixar um recado, né? Não tenha essa coisa velada do etarismo, né? Não façam isso, né? De achar, não vou contratar geração Z porque eles não querem trabalhar, porque eles não querem receber ordem. Não é isso. É só ter clareza de papéis. É mostrar para eles que se eles entrarem ali, eles vão ter um plano de carreira, né? Eles vão ter algo para correr atrás, e aí eles vão. E saber usar o que eles têm de habilidade. E a mesma coisa do outro lado. Use essa experiência, claro, com atualização, né? A pessoa tem que saber que hoje ela tem que resolver problemas de hoje, com o que a gente tem hoje, com as ferramentas de hoje, né? E aí a gente não pode ter mais essa coisa velada de fazer uma... Lógico que ninguém vai falar, não vou te contratar por causa da idade. Claro que não. A empresa não vai falar isso. Mas ela vai deixar, né? Porque aqui a gente trabalha com muita tecnologia, pode ser que você não se adapte. Não precisa fazer isso, né? Ajude essa pessoa a se adaptar. Mostre para ela o que ela tem que fazer. Que você, com certeza, vai ganhar muito. Maravilha. Luciane, é isso. Obrigado, viu, querida? Saúde e paz. Obrigada. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre o etarismo e o mercado de trabalho. Quem esteve conosco aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a consultora organizacional de liderança ISG, Luciane Marostegan. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.